dizer para os irmãos que é motivo de alegria de estar aqui mais uma vez na casa do Senhor. Porque o nosso Deus é o Deus de providência. Glória a Deus. Nosso Deus é aquele Deus que faz todas as coisas. E por isso nós temos que dar glórias, glórias e glórias para Ele. Glória a Deus. Amém. Dizer para os irmãos, você breve, você objetivo. Prometo só falar aquilo que o nosso Deus colocou no meu coração nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Que se encontra lá em Lucas 19. Que hoje nós vamos falar sobre Zaqueu, o publicano. Aleluia. Mas em diante, já irmão, quero dizer para os irmãos que Deus, Ele muda toda a trajetória para que Zaqueu alcançasse o seu milagre. Glória a Deus. Então o tema dessa mensagem hoje que eu quero dar é Deus fazendo milagre em nossas vidas. Aleluia. Vamos ler Lucas 19. Diz assim a Escritura Sagrada: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois era pequena estatura. E correndo adiante subiu uma figueira brava, para ver, porque havia de passar por ali. E enquanto Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar na tua casa. E apresentando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo tudo isto, murmurava, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, é restituído quadruplicamente. E disse-lhe Jesus: hoje vem a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Aleluia. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Senhor, este momento, ó Deus glorioso, porque toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor. Senhor, sou apenas teu servo, sou apenas um instrumento para ser usado pelo Senhor. Então, nesta noite, ó Pai, eu só peço ao Senhor, fala conosco. Aleluia. O que o Senhor tem para falar, Glória a e Deus. faça, Pai. O que o Senhor tem para fazer nesta noite, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Glória a Deus. Eu quero compartilhar aqui com os irmãos o seguinte, que nessa Escritura Sagrada aqui, o que me chamou a atenção é que eu passei a observar que Deus, quando Ele tem um chamado, Ele tem algo na vida de um homem, na vida de uma mulher e na vida de uma criança, muitas das vezes Ele não procura aquele que está calmo, Ele não procura aquele que de repente está dando tudo certo. Ele procura sempre aquele que, eu digo que é o inverso, aquele que está na pior, aquele que está machucado, aquele que muitas das vezes a oportunidade não vem até ele. E muitas das vezes, irmão, o que me chama a atenção nessa palavra de Zaqueu é que Zaqueu sempre foi um cara que a maioria das pessoas não gostava dele, odiava Zaqueu, porque Zaqueu era rico, Zaqueu era bem falado, e todo mundo tinha medo de Zaqueu, pastor André. Por quê? Porque além de ser rico, eu imagino que ele tinha sua segurança, eu imagino que ele não fraquejava tempo nenhum para qualquer um que ele fosse cobrar os impostos, tinha que pagar.
ou pagava com a vida, de uma maneira tinha que ser pago aquele imposto. Mas uma coisa que me chamou a atenção é quando Deus quer fazer algo na vida de uma pessoa, não importa qual pessoa que é, não importa o estado que estava. Eu creio que ali Zaqueu, naquele momento ali, quando sabia que o Senhor ia passar naquele lugar em Jericó, eu imagino que Zaqueu falou bem assim: eu já estou ouvindo, o boato está rolando, que esse Deus é um Deus vivo, que esse Deus cura, que esse Deus liberta, que esse Deus batiza com o Espírito Santo. Só que eu imagino que Zaqueu naquele momento ficou assim: uma coisa só que eu quero ter certeza, é se Ele perdoa os nossos pecados. Porque eu, conjecturando, pastor, eu venho entender que naquele momento começou uma chama do Espírito Santo ardendo dentro do coração de Zaqueu. Você tem que ter um encontro com Deus. Você tem que ter um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu imagino aquele momento Zaqueu de baixa estatura, aquela multidão, mas Zaqueu falava assim: como que eu vou conseguir ter um encontro com Jesus, se como todo lugar que ele passa, a multidão é demais, e tem pessoas de várias estaturas, eu não vou conseguir chegar e chamar a atenção dele. Mas eu imagino que aquilo ali já era um propósito de Deus. Eu imagino, irmão, que ali naquele momento ali, Deus já estava dando todas as estratégias e sabedoria a Zaqueu. Não se preocupe, você quer me conhecer de verdade em espírito? Eu imagino que o Espírito Santo falou assim: ó, olha para lá, está vendo aquela figueira? Sobe naquela figueira, que você vai ter um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina, eu até mesmo Zaqueu falou assim: meu Deus, como que eu vou subir numa figueira, se essa multidão vai passar gritando, louvando, agradecendo o nome desse Deus, e ele vai conseguir me ouvir? Mas o que me chamou a atenção é quando Deus tem uma obra na minha vida e na sua vida, igreja. Pode ter a multidão, pode ter o barulho que for, mas que o Espírito Santo leva a gente até o Senhor, leva. De uma maneira ou de outra, só no batido do seu coração, do meu coração, Deus sabe aonde o filho e a filha dele está. Eu imagino aquele momento que Zaqueu subiu ali, e que Deus falou: Zaqueu, desça daí, Zaqueu, que hoje convém eu pousar na sua casa. Aleluia. Eu acredito que naquele momento ali o coração de Zaqueu começou a ratear, tripudiar, e Deus falando assim: esse é o meu filho, que hoje vai ter salvação só na casa dele não, ao redor da vizinhança também. E eu imagino que quando Zaqueu teve realmente aquele encontro com Deus, aleluia, eu imagino que Zaqueu falou assim: hoje eu estou livre de todos os meus pecados, de tudo aquilo que eu fiz de errado, o Senhor me perdoa. Aleluia. Eu creio que ali a salvação entrou sobre a vida de Zaqueu. Eu creio que ali naquele momento, pastor André, o Espírito Santo se apoderou de Zaqueu de uma maneira tão grande que a vida dele foi mudada, a vida dele foi transformada, de um homem mau para um homem bom, de um homem que de repente só tinha maldade no coração, de um homem que foi transformado, lapidado pelo Senhor naquele momento, pelo Espírito Santo. E aquele homem, a partir dali, começou a ter outras visões. A mente dele começou a se esclarecer. Eu creio que a visão dele ali, que só era para o dinheiro, começou a mudar. Porque diz a Escritura Sagrada que Zaqueu falou com o Senhor: Senhor, se eu roubei, o Senhor me perdoa. Senhor, aquilo que eu peguei dos pobres, eu vou dar em dobro, eu vou quadruplicar. E eu creio que o Senhor ali naquele momento se agradou. E diz a Escritura Sagrada que o Senhor pegou e falou assim: aonde estava perdido, foi achado. Irmão, Deus é Deus de estratégia.
Deus muda toda a trajetória. Deus muda às vezes até o nosso caminhar para abençoar um filho dele. Muitas das vezes a gente está passando por um lugar e de repente bate aquela vontade de a gente sair daquele lugar e ir passar por outra rua. Aí a gente vai falar assim: por que eu estou passando por essa rua? Não é porque você está passando, porque muitas das vezes o Senhor mudou a sua trajetória. Muitas das vezes para você parar e falar do amor dele para aquele que está necessitado ali naquele lugar, ou muitas das vezes para te dar um livramento. Aleluia. Porque já aconteceu isso na minha vida, pastor André. Eu estava passando por uma rua, o Espírito Santo ardendo dentro do meu coração para não volta. Não passe por aí, passa por outra rua. Muitas vezes passar e chegar lá, encontrar uma pessoa caído porque bebeu ou porque estava passando mal, e eu poder ajudar. Então eu creio que a gente tem que ter sabedoria, discernimento e ter um coração puro, poder ouvir a voz do Senhor. Porque quando a gente não tem um coração puro, irmão, às vezes muito fica difícil atrapalhar o agir de Deus em nossas vidas. Amém, criança? E muitas das vezes, irmão, a gente não sabemos por que as lutas vêm, as barreiras vêm, as dificuldades. Mas isso é para nos provar, é para nos fortalecer diante da presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que não cai uma folha seca sem a permissão do Senhor. Amém? E essa semana eu estava meditando em uma passagem que se encontra em João, que fala sobre a mulher samaritana. E essa passagem, pastor André, me chamou muita atenção também, porque aquela mulher era uma mulher pecadora. Aquela mulher, ela tinha um pecado muito grande que muitas das vezes a população não acreditava nela. E essa passagem em João 4 fala sobre Jesus e a samaritana. E alguns trechos dessa passagem me chamou a atenção. Foi quando o Senhor estendeu aos fariseus, tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. E ainda que Jesus mesmo não passava mais os seus discípulos, batizava mais os seus discípulos, deixou Judeia e foi para outra vez da parte da Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de que Jacó tinha dado a seu filho. E estava ali a fonte de Jacó, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto de uma fonte, e era isto quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria de tirar água, e disse: Jesus, dai-me de beber. Porque seu discípulo tinha ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeus, me pedes de beber, a mim que eu sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Aí, irmão, é que entra aquela palavra que nós somos a luz do mundo. E nós somos o sal da terra. Por quê? Aquela mulher, quando Jesus pediu a ela: mulher, me dá água de beber. Eu creio que naquele momento aquela mulher olhou para Jesus, mas não sabia que era Jesus. E falou assim: como podes você me pedir água da fonte para beber, se os judeus não falam com os samaritanos? Aí, pastor André, é crendo que Deus muda toda a trajetória para abençoar os filhos dele. Mesmo aquela mulher sendo pecadora,
vivia em vários tipos de adultério. Porque a Escritura Sagrada diz que aquela mulher teve 4 maridos, mas todos morreram. E diz a Escritura Sagrada que lá em João 4 fala sobre ela, porque ela logo questionou com Jesus. Os judeus não falam com os samaritanos, mas eu creio que Jesus naquele momento de Ícaro com Machão falou: mulher, se você soubesse quem está te pedindo água de beber, mulher, se você soubesse quem está falando com você, você me daria água de beber. Porque eu creio que Jesus naquele momento falou assim: olha, porque dessa fonte você vai me dar água. Dessa fonte, mulher samaritana, você vai beber água também. Mas só que essa água, decorrer de algumas horas, de alguns minutos, aleluia, você vai voltar a ter sede de novo. Louvado seja o Senhor. Mas da água, mulher, que eu te der, da água, mulher, que eu te fornecer, você vai ser purificado, você vai ser limpa dos seus pecados, você vai ser perdoado. E nunca mais, mulher samaritana, você vai ter sede. Porque essa água que eu quero te dar não é uma água normal, não é uma água comum. É uma água que quando se toma, como se bebe, se alimenta dela, aleluia, tudo quanto é enfermidade é jogada por terra, né? Porque essa água que eu quero te dar é uma água purificada. Não é uma água em qualquer lugar que você acha, mulher samaritana. Mas é uma água que quando você tomar dela, você vai ser cheio do Espírito Santo, aleluia. Porque essa água, eu creio que quando o Senhor queria dar para aquela mulher de beber, eu creio que seria o Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo vai saciar nossa sede, vai completar aquilo que está faltando na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que muitas das vezes nós temos que estar em constância, vigilância. É por isso que muitas das vezes, igreja, que nós, como servos do Senhor, temos que andar correto, para que nada possa nos apontar, nada possa nos acusar. Porque naquele momento que Zaqueu estava no pé de figueira, que quando Jesus falou: Zaqueu, desça daí que eu convém pousar na sua casa, aleluia, aquela população que estava ali começou murmurando, porque Jesus vai pousar na casa de Zaqueu, um homem que é pecador, um homem que é desagradável aos olhos de qualquer ser humano. Sabe por quê, igreja? Porque ele não andava correto. Aí, trazendo para o dia de hoje, nós como servos de Deus, nós temos que andar correto. Porque quando nós abrir a boca para falar, o inimigo não vai ter poder nenhum, não vai ter maneira nenhuma de nos acusar. Igual naquele momento ali, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o inimigo estava acusando Zaqueu, porque ele era um homem ruim, ele era um homem que não ajudava ninguém. Mas não sabendo Satanás que naquele momento ali Zaqueu estava de frente com o Senhor, com Deus Todo-Poderoso, e que Deus queria restituir a vida de Zaqueu, queria dar livramento à família de Zaqueu, queria ter um encontro para perdoar os pecados daquela família. E é muito bonito, irmão, quando nós temos um encontro com Deus. Imagine Deus falando comigo ou com você, igreja: ei, eu quero pousar na sua casa, eu quero fazer morada dentro do seu lar, eu quero fazer uma grande obra dentro da sua família. Aleluia. Mas não daí, Deus fala, não depende de mim, mas depende de você abrir seu coração, deixar eu entrar dentro da sua vida e mudar suas estruturas, deixar eu te lapidar da maneira que eu quero, da maneira que precisa ser preciso, para que eu possa depois enviar você às nações, para que eu possa depois poder enviar você para falar do meu amor, falar daquilo que eu fiz na sua vida, da transformação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque Zaqueu abriu o coração e deixou Jesus entrar. Aleluia! Glória. Deus mudou
mudou a estrutura totalmente da vida e da casa de Zaqueu. Glória a Deus. Assim nosso Deus quer fazer nesta noite na minha vida e na sua vida. Quer mudar nossa estrutura. Ele quer mudar a nossa vida. Mas isso não depende só dele. Igreja, ao decorrer da minha vida, quando eu se afastei da presença do Senhor, tinha dia que eu estava dentro de casa, pastor André, parecia que eu estava vendo muitas revelações da minha vida. De repente eu ia na rua, quando eu chegava dentro de casa, eu sentava assim na varanda da minha casa. Quando eu fechava o olho, eu começava a ver como se Deus fizesse assim, ó. Olha para lá. Está vendo meu filho para onde está indo? Aleluia. Eu não quero que ele vá para aquele lugar. Mas só que eu não posso fazer se ele não deixar eu mudar esse cativeiro, mudar a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Que muitas das vezes eu estava dentro do meu lar, pastor André. De repente batia a vontade de eu tomar um copo de cerveja. E aquilo eu ficava dentro de casa agoniada. A minha esposa falava assim: Carlos, o que você tem? Eu falei assim: nada, eu preciso ir ali. Carlos, você vai beber? Não. Mas era o inimigo fazendo que eu fosse ali para tomar aquele copo de cerveja. Eu olhava assim, eu fechava meu olho na varanda da minha casa assim, eu via o Senhor sentado na varanda também, falando: deixa eu mudar sua vida novamente, deixa eu mudar seu quadro. Glória. Não é essa vida que eu quero para você, meu filho. Mas eu não posso fazer nada se você não permitir. Eu não posso fazer mudar a sua vida novamente se você não deixar eu entrar. E eu ficava olhando assim, eu via eu caminhando. E Deus falava assim: ele vai, mas vai voltar. Vai chegar uma hora que ele vai abrir o coração dele, e eu vou entrar e vou fazer outra vez a diferença dentro da vida dele e do lar dele. Aleluia. Aleluia. Igreja, assim também eu tiro para a minha vida como se eu tivesse sendo aquele filho pródigo. Porque aquele filho pródigo, pastor, o pai dele podia impedir de dizer não. Mas Deus não diz não para a gente, não. Você quer ir? Vai. Você quer fazer aquilo, você sabe que é errado? Faz. Mas as consequências vêm depois, aleluia. E as consequências da minha vida vêm depois. Porque eu tinha livre-arbítrio para escolher se eu queria continuar fazendo, se eu queria continuar caminhando para esses lugares, queria viver na situação que eu vivia, ou se eu parasse por um tempo e falasse: Senhor, chega. E Deus falava comigo: vai chegar um tempo que você vai enjoar. Aleluia. Vai chegar um tempo que você vai me pedir ajuda. E não foi diferente não, pastor. Chegou um tempo da minha vida que eu falei assim: Senhor, eu não aguento mais, Deus, me ajuda. Porque essa vida que eu estou levando, essa vida que eu estou vivendo não é para mim. E eu olhava para um lado, para o outro, falei: rapaz, não tem solução, eu acho que não vai ter mais jeito. E um dia, deitado na minha cama, eu falei: Senhor, se Tu é Deus ainda na minha vida, se ainda, Deus, o Senhor tem algo para fazer na minha vida, me mostra o caminho. Faça eu entender, ó Deus, que ainda há jeito. E foi quando um dia de domingo eu estava em casa e falei assim: Deus, eu vou na igreja, mas só vou hoje, Senhor, para ver o que vai acontecer na minha vida. E Deus falou assim: ah, meu filho, era tudo que eu queria. É que você abrisse a sua boca. Aleluia. E falasse que você estava sentindo falta, estava querendo caminhar novamente. Irabanda, calabandará, irabandorabanda, xalabando, orecanto, orebato. E foi aí, igreja, que eu comecei a caminhar. Vi um dia, quando chegou na quinta
E eu chegava em casa, amanhã podia ter culto novamente, né? E eu começava sem entender. No domingo de novo. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor colocou aquela chama, aquela brasa viva dentro do meu coração. E hoje ainda eu estou aqui para a graça do Senhor, pela misericórdia de Deus. Hoje ainda eu estou louvando, exaltando o nome dEle. Aleluia. Mas para isso precisou eu ter que abrir meu coração novamente para que Ele entre. E muitas das vezes a gente não entende as dificuldades, as lutas que a gente está passando. Porque eu vou falar para os irmãos, igreja, essa semana foi semana de luta, de peleja. Eu só falava assim: Senhor, obrigado, eis-me aqui, Senhor. Porque tem coisas que o Senhor permite a gente passar. Tem provações que a gente pega com as nossas próprias mãos. Aí um amigo meu me perguntou assim: cara, será que isso é fúria do inimigo? Eu falei: é. Será que isso é por causa do propósito que você falou, que você colocou no seu coração e você vai cumprir? Eu falei: é também. E o que você vai fazer? Vou continuar com o meu propósito, vou continuar louvando e agradecendo o nome do Senhor. Aleluia! Porque eu vou falar uma coisa: nós adoramos Jesus. Quando você faz um propósito, um voto com Deus, o inimigo se levanta com fúria. Mas uma coisa, pastor André, que eu falei: Senhor, não saiu hoje, não vai sair amanhã, mas o meu propósito continua. A hora que sair, eu estarei abençoando a casa do Senhor, daquilo que eu fiz o meu voto com o Senhor. Glória. Mesmo tirando o meu dízimo, mesmo eu pagando tudo que eu tenho que pagar, mas se sobrar e se for o valor que é do propósito do Senhor, eu fico sem dinheiro, igreja, mas eu vou cumprir o meu propósito na casa do Senhor. Porque a Bíblia fala que é tanto que se recebe, e abençoando que é abençoar. Deus tem me abençoado muito, então eu tenho que abençoar a casa do Senhor também. Porque naquele momento ali, Zaqueu nunca pensou de abençoar nada da casa do Senhor, abençoar ninguém. Mas quando ele teve um encontro com Deus, que o Espírito Santo bradou dentro da vida dele, dentro do coração dele, todo aquele quadro foi mudado. Então, quer ver sua vida melhorar? Quer ver sua casa melhorar? Quer ver sua família começar a melhorar? Se lança na obra de Deus, se doa para Deus. Eu tenho falado em casa com a minha esposa o seguinte: eu sei que está demorando, mas vai chegar. Eu sei que por causa até mesmo de mim, de estar de frente na casa do Senhor, na obra do Senhor, o inimigo está fazendo de tudo para que a minha família não caminhe na presença do Senhor. Mas eu continuo dizendo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus! Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu acredito em Deus que vai chegar o tempo que eu vou gritar bem alto e brandar aqui dentro dessa igreja: eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. Aleluia! Porque na minha casa tem vasos também. Tem pessoas que têm chamado para pastorear. Tem pessoas que têm chamado para vaso de concerto. E eu sei que Satanás não está satisfeito por isso. Satanás vai investir muito alto e muito caro para que eles não venham para a presença do Senhor. Mas uma coisa eu tenho certeza: maior que está em nós do que está no céu, que é Deus. Então, irmão, no tempo certo, na hora certa, nem um minuto, nem um segundo, chegando a hora, eles vão vir para a presença do Senhor. Aleluia! E por isso, irmão, fala na Escritura Sagrada: porque o Filho do Homem veio buscar a salvação que havia ter perdido.
Se você acha que de repente, por algumas coisas, ao decorrer da sua vida, você acha que de repente não vai ter mais jeito, não pense assim. Você acredita que tudo vai ter jeito sim, mas para isso acontecer, comece a buscar a presença de Deus para a sua vida, para a vida da sua família, para dentro do seu lar. Primeiramente para a sua vida e para dentro do seu lar. Porque quando o Espírito Santo, a presença de Deus entrar dentro do seu lar, dentro da sua vida, as coisas vão começar a fluir. Glória a Deus. Por que eu falo isso, igreja? Porque mesmo meus filhos estão afastados, estando no mundo, mas muitas das vezes eles louvam o Senhor. E muitas das vezes nenhum dos dois entende, pastor André, que eles estão muito bem assim, daqui a pouco começam a cantar, louvar o Senhor, e eles vão para e falam: olha, por que eu estou cantando esse louvor? É isso, é porque Deus já começou a incomodar. Através das nossas orações, igreja, Deus já começou a fluir na vida deles. Assim também, igreja, na minha vida e na sua vida. Que os nossos filhos, nós temos que olhar pelo olho da fé, que ainda tem jeito, tem salvação na vida dele. Em nome de Jesus. Porque se não fosse assim, pela minha mãe também, que orava por mim, falava que eu tinha que retornar para a igreja, mas ela teve fé, e hoje eu estou aqui. Aleluia. Então, igreja, eu quero deixar nessa noite para mim e para você: a fé é o firme fundamento para que a gente possa alcançar as bênçãos do Senhor. E se muitas das vezes você olhar para o seu filho e falar assim: ainda tem jeito, ainda tem salvação, Deus vai começar a mudar o quadro. Se muitas das vezes o filho chegar drogado, bêbado dentro de casa, ô Senhor, tem misericórdia, trabalha na vida dele. Porque muitas das vezes a gente é falho, a gente é pecador. Porque já chegou um tempo que eu falo assim: olha, você não tem mais jeito, menino, não sei o que eu faço mais na sua vida. E automaticamente o Espírito Santo de Deus respondeu: não, está errado. Você tem que profetizar. Você, como espelho da sua casa, você tem que dizer: ainda tem jeito, ainda tem salvação. Mesmo que às vezes a gente olha e pensa errado, mas a gente tem que dizer: ainda tem salvação, ainda há jeito. Porque se mudou a minha vida, pode mudar a vida dele. Se mudou a sua vida, o quadro da sua casa, vai começar a mudar o quadro da vida dele também. Porque Zaqueu era publicano, Zaqueu era pecador, Zaqueu era detestado, Zaqueu era odiado, mas teve jeito para Jesus. Jesus fez o que? Zaqueu, desce daí, que convém eu entrar na sua casa, posar na sua casa, que hoje há salvação. Aleluia. O que eu venho entender nesta noite, Deus, aonde Deus passa, aonde Deus entra, há salvação e há jeito. Deus começa a mudar as estruturas da nossa vida, do nosso caminhar, do nosso pensar. E se Deus mudou a minha vida, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a vida da sua família, Deus vai mudar a vida da minha família. Porque eu creio. Porque se Deus não pudesse mudar a vida da família minha, não precisava eu estar aqui. Mas se eu estou aqui foi porque Deus mudou a minha vida. Glória a Deus. Então se Deus mudou a minha vida, vai mudar a vida da minha família. Aleluia. Só que eu aprendi uma coisa: há um tempo para todas as coisas. E quando chegar o tempo de acontecer, de Deus mudar a vida da sua família, da minha família, Deus vai mudar. Só que muitas das vezes, igreja, eu estava parado pensando hoje, meditando na minha casa. Tem vaso que é muito rebelde. E muitas das vezes, para vir para a presença do Senhor, vai vir quebrado, machucado. Mas vem. Pode entrar na cadeira de roda, mas vem. Deus pode botar no leito? Pode. Para que, evangelista cara? Para reconhecer que ele é ele, voltar para a presença dele. Glória. Nem que seja no leito do hospital: ó Senhor, me perdoa pelos meus pecados, e pum, morre. Mas mesmo assim,
presença do Senhor. Então Deus é Deus. Quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir. Aleluia. Mas eu profetizo na sua vida e na minha vida que Ele vai mudar o quadro da nossa casa, do nosso lar e da vida de nossa família. Glória a Jesus. Porque quando eu falo família, eu aprendi uma coisa: vocês também são minha família. Glória a Deus. Então quando eu estou orando, eu falo: Senhor, abençoa a minha família. Senhor, mas é uma família não só por parte da minha mãe ou por parte da minha esposa. É a minha família em Cristo Jesus. É a minha família que visita a tua casa. É a minha família que busca a tua casa. Glória a Deus. Por quê? Foi essa família que o Senhor abençoou e vai continuar abençoando. Foi essa família de Zaqueu que Jesus pousou na casa deles. E Jesus falou que ia mudar o quadro da vida dele, porque ia ter salvação. Assim, irmão, é que Deus faz nas nossas vidas. E até aqui o Senhor me deu. E eu quero agradecer a minha oportunidade nesta noite. Amém. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.